bomba ligada, né, para puxar a água do poço lá em Oliveira dos Campinhos, que é Santa Amaro. Olha, ouvinte, Sociedade, já está aqui o nosso entrevistado de hoje. Sociedade Entrevista. É o secretário Manuel Vitório, secretário da Fazenda. Até o governador diz que é ele que tem a chave do cofre. É ele que tem a chave do cofre do estado da Bahia. Manuel Vitório, seja bem-vindo ao nosso Sociedade Urgente. Bom dia. Bom dia, Adelson. Bom dia aos ouvintes da Sociedade. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de terça-feira. Manuel Vitório, vamos lá, né? Permanência na pasta, você que acaba aí tendo já no seu repertório, no seu currículo, trabalhou com Jacques Wagner, depois com Rui Costa e agora iniciozinho aí de Jerônimo Rodrigues, né? São três perfis diferentes, três políticos que fazem parte de um mesmo grupo, mas obviamente cada um com sua personalidade. Sem dúvida, Adelson. Cada um tem sua personalidade, né? São, como você falou, do mesmo grupo, dividem uma mesma orientação política, mas têm personalidades e perfis diferentes. Qual foi a primeira conversa que você já teve com o governador Jerônimo Rodrigues? Olha, tivemos várias conversas, né? A pasta da Fazenda, você sabe que é uma pasta central. Eu brinco que nós somos como o pulmão, Adelson, porque nós fornecemos para o corpo oxigênio, né? A condição dele se mover bem, né? Mas é o tipo de órgão que você só lembra quando tem problema. Mas o médico, né? O caso seria o nosso Jerônimo, ele lembra da importância do pulmão e conversa sempre com a gente com relação ao fôlego que nós temos para conduzir as políticas públicas do Estado. Então, tivemos várias. O Manuel Vitório, o secretário da Fazenda, ele tem que falar a verdade para o governador, é óbvio, todos, né? Mas você vai dizer, governador, olha, nós temos X em caixa, né? Nós temos isso para chegar, mas temos isso aqui para pagar, né? Como é que funciona o dia a dia de uma secretaria tão importante como é a Secretaria da Fazenda, que precisa também estar conectada aos outros estados, ao Distrito Federal e ao governo federal e aos seus municípios? É bem complexo, Adelson. Primeiro, nós temos que zelar pelo equilíbrio das contas públicas, né? É uma responsabilidade nossa. Então, de um lado, você tem que prover as secretarias e a sociedade daqueles recursos necessários para fazer funcionar a máquina. Do outro, você tem uma pressão de empresariados, né, de empresários, em segmentos que querem, inclusive, redução de carga tributária, né? Então, é uma secretaria, digamos assim, que está sempre na pressão, né? Pressão, de um lado, para ampliar gastos, né? Normal, porque todas as pastas querem e precisam ter mais fôlego para a sua atuação, e, de outro lado, uma pressão, né, de empresários até para benefícios fiscais, enfim. E no meio disso tudo, você tem diversos compromissos que têm origem legal, né, são normativos, com implicações sérias para o Estado e para o gestor, caso você tenha o descumprimento. Então, tem diversos indicadores que nós precisamos cumprir, né, deixar fechado no final do ano, senão, para o governador, por exemplo, pode chegar a possibilidade dele ficar, inclusive, inelegível, né, e para o Estado da Bahia, o Estado da Bahia pode ficar sem transferências federais, aquelas transferências constitucionais. Então, as penalidades são as mais diversas. E no meio disso tudo, o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda, normalmente, não é aquela pessoa que, quando chega no ambiente, nas reuniões de secretário, é o mais, digamos assim, festejado, não. Né? Mas esse ponto aí também que eu quero lhe perguntar é o seguinte, vamos pensar aqui nos deputados, né? Os deputados, eu sou um deputado, eu estou lá direto na CEINFRA para levar asfalto para as cidades que eu represento, não é? Isso é normal. Eu vou à SERB buscar recursos para levar poço artesiano, vou em Embasa, tal.
E costuma o deputado ir procurar também você, não? É muito raro. É raro, É né? raro, é raro. É raro porque nós somos, digamos assim, a secretaria que faz aquele embate como você falou, Adelson, dá o choque de realidade. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tem que falar logo a verdade. Então, tem que falar a Não verdade. adianta ficar com o negócio de Não. emburrado, não adianta. Não adianta. Você quer alternativa, vamos construir juntos. Né? Essa é uma construção que nós tivemos exitosa com o secretariado. Se fala muito do sucesso fiscal, né, do Estado da Bahia no meio de crise. Você lembra, Adelson, que há poucos anos atrás, antes da pandemia, a gente estava falando de diversos estados ricos, como é o caso de Rio de Janeiro e Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que não pagavam, não tinha nem como rodar viatura policial, salário atrasado. Você tinha uma situação caótica nos estados, né? E nós hoje, nós sempre mantivemos um equilíbrio fiscal, um equilíbrio das contas públicas, né? O governo da Bahia, no último relatório do Secretaria do Tesouro Nacional, foi apontado como o governo no Brasil de maior regularidade de pagamentos no Brasil, distante de todos os outros. Então, mas esse sucesso, ele se deve a uma união, né? Meu pai costuma dizer, viu, Adelson, que a corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se a gente não se ajudar, né, se essa é uma construção tem que ser coletiva, não adianta eu dizer, olha, só não pode, né? E a saúde está precisando, como precisou na pandemia, de recursos adicionais. Então, a gente tem que sentar e discutir as alternativas. Essa é uma característica muito marcante do governador Jerônimo. Ele é um homem de construção, né? É uma característica dele também o trabalho árduo, né? Eu costumo conversar com ele, Adelson, a partir das 5h30 para 6 horas da manhã. A gente já está... Hoje mesmo já conversamos um pouquinho no telefone, né? Logo cedo. Logo cedo, logo cedo. É muito... Porque depois a agenda fica mais carregada. Então a gente tem... E ele costuma me mandar mensagens, eventualmente, às 23 horas, 23 e pouco. Então eu imagino que ele dorme muito pouco. Porque se às 23, perto de meia-noite, ele está mandando mensagem, e às 5h30 a gente está conversando, ele está dormindo muito pouco. Mas é uma construção importante. Eu acho que a condução e o perfil do governador Jerônimo é muito adequado para o momento que a gente está vivendo no Brasil. Ô, Manuel, Vitória, fiscalização nas estradas, né, eu tenho percebido aí que alguns postos de fiscalização, eles não existem mais, estão desativados, né? Eu lembro bem de um ali na 116, trecho de Antônio Cardoso, tem um posto ali, Sim. Ele está desativado. E outros que eu já vi. Por que essa desativação? Ali, chegando no Bravo, em Serra Preta, tem um posto da PRE, tem balança ali, mas não está funcionando. Porque o Estado entendeu que não há mais necessidade, a fiscalização agora tem outros meios, a tecnologia fez isso acontecer? Explica aí, por favor. Perfeito, Adelson. Há anos atrás, né, e nós intensificamos muito a utilização da informática, né, o cruzamento de dados para fazer a fiscalização. Mas o que acontecia, né? O caminhão, por exemplo, ele chegava e podia ter parte da carga declarada e parte não. Então, tinha aquela famosa frase, deslona. Aí o fiscal ia lá, contava, né, ia ver, ia averiguar se estava tudo ali mesmo, se correspondia a nota. De repente, por fora era abacaxi e lá por dentro tinha um cimento. Não, essa coisa, a gente já, em várias diligências nossas, a gente chegou a apreender drogas, e, enfim, ainda acontece. Mas é mais raro. Então, e o posto fiscal, ele servia muito para isso, né? Para as mercadorias que vinham, inclusive, com documentação regular, que passavam por aquele trecho, você conferia efetivamente a carga. Hoje, com a responsabilização do transportador, com o cruzamento das informações,
Quando vai se parar a carga, você já tem uma ideia. Se você tem uma ideia, tem um marcador. Luz vermelha, amarela ou verde, né? A gente já tem uma indicação se aquela carga é suspeita ou não. Aí o que acontece? A gente tem, engraçado que é uma palavra desde o cangaço, né? A gente tem as volantes, que são mais eficientes hoje. Porque o problema é quem passa sem nota fiscal, com a carga, sem nada. Né? Mas eu vejo o caminhão muito passando acontecer. também, não parando. Todo caminhão tem que parar? Não necessariamente, né? Se você tem uma situação em que você já identifica que aquela carga está regular, né? Já adianta o lado. Já adianta o lado. Então, por exemplo, carga suspeita. O sujeito passa sempre pela Bahia, né? Para entregar cargas, por exemplo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem uma série de fatores que a gente combina, inclusive a gente consegue pegar a localização da empresa que eles vão entregar. E a gente muitas vezes identifica que ela não existe. A gente entra em contato com os fiscos do outro estado para identificar se aquela empresa é idônea, enfim. A gente vai pegando informação. Aí a gente começa a suspeitar que ele não vai entregar a carga no outro estado. Que ele vai deixar a carga na Bahia. Na Bahia. Né? Isso é para não pagar tributo, para pagar um tributo reduzido. Então, já acende o alerta. Um problema que a gente tem muito interessante é com combustível, principalmente álcool. Nós temos uma quantidade, né, de transporte de álcool para postos de gasolina, são álcools sem nota, né? Sem procedência. É engraçado, se tivesse na faixa de Gaza não passava um, né? Porque aquilo é quase que uma bomba. Mas quer dizer que os caras conseguem transportar. Nós aprendemos. Nota ou com nota fria? Sem nota. Você tem nota fria e você tem aquele caminhão que o cara tenta sem nota. Ele fica invisível, né? Não, é porque a nossa fronteira é muito grande. Ele pega as estradas vicinais, então por isso que a gente tem que botar volante, né? Dar incertas em determinadas localizações ou desviar o fisco para fazer certas operações em uma determinada região. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma operação recentemente, né, no final do ano passado, nós apreendemos mais de 20 carretas. Eu vi essa operação. Você viu? Vi. Então, é importante, uma observação, que a sua pasta publique cada vez mais. A imprensa tem acesso. Perfeito. Para divulgar tudo isso. Perfeito. Nilson está aqui, viu? E coordena nossa comunicação lá. Isso é bom. Você pensa que a gente não está vendo, a gente está vendo. E são essas operações hoje que nos ajudaram muito na arrecadação. Porque o que acontece? O sujeito arrisca uma carga inteira, sem documento. No caso de álcool, de combustível, a gente conseguiu ter um entendimento com o Ministério Público, a polícia e o próprio judiciário, porque você sabe, Adelson, a carga ela não pode responder pelo tributo, ou seja, eu não posso reter a carga porque não pagou o tributo. É uma coisa engraçada, eu tenho que cobrar o tributo. E liberar a carga. Mas ele pode carga até perigosa? sair... Ele pode, não é isso. É porque qualquer tipo de carga, porque o tributo no Brasil ele não pode ter conotação de confisco. Então eu não posso confiscar para pagar o tributo. Entendeu? Tem todo um processo para ser transitado. Então, normalmente essas cargas apreendidas, elas conseguem liminares para serem liberadas. No caso de combustíveis, nós entendemos que ela é uma carga que tem perigos diversos, né? Que não é só a questão tributária. Então, nós conseguimos um entendimento com o Ministério Público, com a polícia e com o próprio judiciário, no sentido de, em vez de ficar com a autoridade fiscal, nós transferimos para o delegado. Então, o delegado fica aquilo para apurar, né? Para ver se eventualmente aquilo tem algum outro tipo de química que pode ser nocivo à vida humana, para verificar diversas coisas, né? Então, com isso, nós conseguimos apreender. Quando você apreende uma carga dessa, Adelson, o prejuízo para quem fez digamos assim, a operação irregular... A maracutaia, vamos lá. É muito grande, né? Então, assim, quando você apreende 1, 2, 3, aí isso já inibe que torne a fazer, né? Mas é um dia a dia muito intenso nosso. Nós temos hoje uma coisa na Bahia que é uma referência nacional, que é o CIRA,
é o Comitê de Recuperação de Ativos, que é presidido pela Secretaria da Fazenda, é secretariado pelo Ministério Público, envolve a polícia e diversas outras instâncias governamentais. Ô Manuel Vitória, vamos lá. O tempo acaba ficando curto, né? Mas nós temos aqui dois temas importantes, né? O imposto do combustível, que ele é sempre muito debatido e pouco entendido, e o que foi que aconteceu na saída de Rui Costa? Teve aumento de imposto de produtos alimentícios, foi isso? Ou de outros produtos? Porque essa polêmica chegou a todos na Bahia. Explique, por favor. Adelson, uma coisa interessante quando você fala de informação. Informação é muito importante, né? E o esclarecimento dela. Se a Secretaria da Fazenda é igual ao pulmão, eu diria que a comunicação é tipo sistema nervoso para o governo, né? Ela que faz com que o governo se movimente inteiro. Eu respondi coisas, eu via coisas, por exemplo, na época da campanha, que eu ficava estarrecido. A cesta básica na Bahia, ela não é tributada. Não é tributação. E eu vi candidato falando que ia isentar alguma coisa que já não é tributada. Então, você tem algum outro mercadoria que pode ser considerada cesta, que eventualmente tem 7%, né? Algo que é produzido fora da Bahia e que nós queremos incentivar o local a gente normalmente isenta para você incentivar a produção local, e de fora você tem algum tipo de tributação. Então, esse tipo de ajuste, mas ela é desonerada. O que nós tivemos que fazer foi subir 1 ponto percentual. Eu cheguei a ser entrevistado, Adelson, em programa, onde se falava, por que aumentou 19%? Não aumentou 19%. Aumentou de 18% para 19%. Aumentou 1 ponto percentual. Né? Então, aí foi questão de interpretação. Interpretação, Às vezes, e também porque hoje, tudo que a gente ouve falar, né, de 10, 15, 20, 30, as pessoas, quando você fala de 1 ponto percentual, parece até que não existe. Mas o governo federal, isso é de conhecimento geral, no final, na boca da eleição, fez um pacote, no meu ver, inconstitucional, porque entrou na conta dos estados, né, na competência dos estados, e retirou tributo. E uma coisa interessante é que quando você retira tributo numa estrutura oligopolizada como é o mercado de combustíveis, o que você vê é que, paulatinamente, o setor vai tomando isso para si como margem de lucro. Então, você deixa de financiar a educação, deixa de financiar a saúde, e você vê que a consequência final do valor que você paga na bomba, ele é diluído, né? Hoje em dia, por exemplo, quando se quer tecnologias mais limpas, você achar que você tem que reduzir tributação de gasolina não parece ser uma coisa razoável, mas criou-se o discurso mais demagógico, o discurso fácil, né? Hoje, Adelson, é uma coisa impressionante. Um programa como o seu, que a gente tem a oportunidade de fazer esse tete-a-tete, né? E que tem a sociedade é uma rádio muito ouvida, é uma oportunidade para a gente. Mas você conseguir fazer uma comunicação com mais de 30 segundos é muito difícil. Então, as pessoas gostam da mensagem rápida, né? Das coisas mais práticas, de você dizer como se você fosse conseguir ter uma solução mágica para as coisas. Qual é a posição do nosso Estado hoje em arrecadação? Isso sempre me incomoda muito. Das 27 unidades da federação, a gente está em que posição? Nós estamos per capita, né, que é o que mais interessa. 17º, entre 17º e 18º. Sergipe arrecada mais do que a gente? Proporcionalmente, não estou falando o bolo total. Mas proporcionalmente, sim. Per capitamente, sim. Então, o povo sergipano tem condições de viver melhor do que a gente. O Estado de Sergipe tem mais dinheiro para gastar por cidadão do que a gente. Em tese, mas aí implica muito como você consegue fazer. O que você consegue fazer? Por exemplo, o Minas Gerais e o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro conseguem uma arrecadação muito maior do que a da Bahia. Mais dinheiro.
mas eles viveram um caos, né, e vivem situações muito mais difíceis que o Estado da Bahia, que é a organização. O problema é que nós temos o maior semiárido do Brasil, né, 67% ou 69% do semiárido é dentro da Bahia, a população é uma população pobre, então você não consegue subir demais a arrecadação, porque significa tirar dessas pessoas, né? Então você tem um certo limite. Para você ter uma ideia, com essas ações que a gente está fazendo de combate à sonegação, de crime contra a ordem tributária, nós saltamos de 24º para esse 17º, né? Então, assim, é um avanço, mas um avanço em cima não de aumento de carga, mas mais de melhoria na fiscalização. Pronto. Manuel Vitório, lhe agradeço imensamente, mas essa pergunta eu vou lhe fazer sim ou não. Você é a favor de tributar o agro? Goiás começou a tributar, São Paulo diz que não vai, então é uma polêmica muito grande no Brasil. Eu sou a favor da reforma tributária. Eu acho Da que reforma da em geral. reforma em geral. Eu sou a favor da Então aí reforma agora tem que tributária. chamar os nobres deputados e senadores, né? Isso. O Congresso Nacional. Tem que fazer uma concertação agora. Pronto. Manuel Vitório, por enquanto a gente não vai ter aumento de combustível pelo Estado, né? Não. Porque a gente passou um período aí que, quando não era o governo federal, era a questão estadual, do tributo estadual, né? Não, na verdade... Mas é o que ficou aí, né? Essa nuvem. Porque nós tributamos um percentual do que está na bomba. E hoje é quanto que Então, tributa? quando a bomba... 19%. 19. Chegou, era quanto antes? Hoje, 27? Já chegou a ser 27. 27. Mas quando a bomba aumenta, que a gente aumenta o percentual. Hoje, nem isso, né? Então, essa história... O que aconteceu foi uma elevação do preço da commodity, não um tributo que variou. Entendeu? Você tem esperança em Haddad como ministro da Fazenda? Total. Eu acho que agora... Você daria alguns conselhos para ele? Sempre, né? A gente sempre tem algumas coisas, principalmente para olhar para os estados aqui e para o Nordeste. Eu acho que o Nordeste tem uma conta, o Brasil tem uma conta grande com o Nordeste. O Nordeste ainda não recebe o volume de atenção que precisa, mas eu espero que nesse governo isso mude. Eu lhe agradeço imensamente. Eu queria ter mais tempo aqui, mas a gente pode marcar uma nova entrevista. Manuel Vitório, você acorda cedo? Gosta de acordar cedo? Então, Gosto, não né? tem problema. Já falou desde cedo com o governador? Eu tenho um governador que acorda cedo, aí tem que acordar Pronto. cedo, né? Porque ele disse que, quando ele tomou posse, não foi? Que o secretário dele não tem hora para dormir. Não, tem que dormir tarde e acordar cedo, não foi isso? Tem que dormir tarde e acordar cedo. Então você está nessa linha. Manuel Vitório, um abraço, tudo de bom, viu? Um abraço, Adelson, um abraço, ouvintes. Muito bom falar com vocês. Entrevistamos o secretário da Fazenda, governo da Bahia, Manuel Vitório. 7h44. Urgente. Sociedade.